Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Santiago Simon, sou professor de matemática, professor aqui do canal Matemática Melzinho no Limão. E hoje eu vou dar continuidade sobre as relações no triângulo retângulo. No vídeo anterior, nós falamos sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Se você não assistiu essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa assistir essa aula. Sendo que as relações métricas no triângulo retângulo, a gente trabalha somente com os lados do triângulo retângulo. E hoje a gente vai ver as relações trigonométricas no triângulo retângulo, que a gente vai trabalhar tanto com os lados quanto com os ângulos internos deste triângulo. Mas antes de começar a falar sobre as relações trigonométricas no triângulo retângulo, ou relações métricas no triângulo retângulo, vamos conhecer mais um pouco sobre essa estrela, sobre esse protagonista maravilhoso que é o triângulo retângulo? Vamos lá? Então aqui eu tenho um triângulo retângulo com os vértices A, B e C, e ele tem um ângulo de 90 graus. Se ele é um triângulo retângulo, ele vai ter um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. E o símbolo dele é essa caixinha que está indicando o ângulo de 90 graus. Então, se eu tenho um ângulo de 90 graus, eu tenho dois ângulos agudos menores que 90 graus. Além disso, pessoal, nós temos o quê? Os lados de um triângulo retângulo. O lado que fica na frente, ou seja, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ele é chamado de hipotenusa. Então, esse lado Azinho, ele é chamado de hipotenusa. E os outros dois lados, cateto. Então, eu tenho o cateto C e o cateto B. Além disso, pessoal, nós temos que classificar agora nas relações trigonométricas no triângulo retângulo, nós temos que classificar esses catetos. Esses catetos, eles são classificados em cateto oposto e cateto adjacente. Então, eu vou escrever aqui e a gente vai identificar quem é esse cateto oposto e esse cateto adjacente em relação ao ângulo B e em relação ao ângulo C. Então, aqui nós temos cateto oposto, cateto adjacente. Em relação ao ângulo B, eu vou colocar aqui, ó, ângulo Bzinho e ângulo C. Então, ângulo B e ângulo C. Em relação ao ângulo B e em relação ao ângulo C. Bom, o que é cateto oposto em relação ao ângulo B? Cateto oposto é o lado que está na frente do ângulo, ou seja, é o lado oposto, é o que está na frente. Qual é o lado que está na frente do ângulo B? É o lado Bzinho. Quem é o cateto adjacente do ângulo B? É o lado que dá segmento ao ângulo, é o que está do lado do ângulo. Qual é o lado que está junto com o ângulo? É o lado C. Então, cateto oposto do ângulo B, Bzinho, cateto oposto do ângulo... Cateto adjacente do ângulo B é o C. Certo, pessoal? Agora vamos ver aqui, ó. Quem é o cateto oposto do ângulo C e quem é o cateto adjacente do ângulo C. Ó, qual é o lado que está o oposto do ângulo? Ó, que está na frente do ângulo. É o lado Czinho. Então, eu venho aqui e coloco Czinho. Quem é o cateto adjacente do ângulo C? É o que dá segmento ao ângulo, é o que está do lado do ângulo Czinho. Qual é o lado que está do lado do ângulo Czinho? É o lado B. Então, ó, cateto oposto do ângulo B, Bzinho. Cateto adjacente, Czinho. Cateto oposto do ângulo C, Czinho. Cateto adjacente do ângulo C, Bzinho. E a gente vai utilizar esse cateto oposto, esse cateto adjacente, justamente nas relações trigonométricas do triângulo retângulo, que é seno, cosseno e tangente. Seno, cosseno e tangente são as relações trigonométricas no triângulo retângulo. E a gente vai utilizar esses dois catetos para aplicar nas relações trigonométricas. Ó,
Seno de qualquer ângulo. Seno de qualquer ângulo é a medida do cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de qualquer ângulo é a medida do cateto adjacente sobre a hipotenusa. A tangente de qualquer ângulo, de um ângulo qualquer, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Também é medida do cateto oposto sobre medida do cateto adjacente. Então, essas aqui são as relações da trigonométrica no triângulo retângulo. E aqui eu coloquei a forma abreviada. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre a hipotenusa. Bom, pessoal, tem um macetezinho para que vocês não possam esquecer. Claro que, professor, não podia deixar de trazer algum macete para vocês não esquecerem as relações trigonométricas no triângulo retângulo e poder formar essas relações. É só lembrar, ó, socatoa, socatoa. Por que socatoa? Ó, seno, oposto pela hipotenusa. Cosseno, adjacente sobre hipotenusa. Tangente, oposto pelo adjacente. Bom, pessoal, quando vocês forem resolver um exercício que envolve as relações trigonométricas no triângulo retângulo, o exercício ele pode trazer o valor desse ângulo, se for um ângulo diferente dos ângulos notáveis. Por exemplo, se for um ângulo de 35, o exercício ele pode fornecer o seno, o cosseno e a tangente. Mas se no exercício estiver falando de ângulos notáveis, que é o de 30, 45 e 60, pode ser que ele não forneça o valor do seno, cosseno e da tangente. Por quê? Quando eu falo de ângulos notáveis, se for uma banca de vestibular ou de Enem, eles já vão ter na cabeça que vocês já sabem quem são esses valores, esses ângulos notáveis. Que aí nós temos essa tabelinha aqui, ó, a tabela dos ângulos notáveis. Então, esses valores de 30, 45 e 60, você já tem que saber quem são o seno, cosseno e a tangente. Porque nem sempre o exercício ele vai fornecer o valor desses três ângulos. Você precisa saber o valor de todos? Não. Mas o de 30, 45 e 60, você tem que saber qual que é o seno, o cosseno e a tangente. Os demais ângulos, o exercício ele pode fornecer para você qual é o valor dele. Só que, para você aprender, né, melhor quem é o seno, cosseno e a tangente desses ângulos notáveis, tem uma regrinha, tem uma pequena paródia, que é assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, olha aqui você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, todas as vezes que você tiver dúvida de como os valores de 30, 45 e 60, o seno, cosseno e a tangente, lembra da musiquinha, certo? Então, vamos aqui para um exemplo de aplicação das relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então, aqui eu tenho um exemplo, eu tenho um triângulo retângulo, eu esqueci de colocar o valor da hipotenusa, que é 8 metros. Bom, aqui eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho o valor do ângulo, que é 30 graus, eu tenho o valor da hipotenusa, que é 8 metros, e ele quer que eu descubra qual é o valor de x e o valor de y. Bom, eu posso começar pelo seno. Por quê? Eu tenho quanto que é o seno de 30, que o seno de 30 é meio, e eu tenho quem? A hipotenusa, que é 8. O valor de y, eu também posso aplicar o quem? O cosseno, porque eu vou ter o cateto oposto ao ângulo de 30 graus, e eu tenho também a hipotenusa. E eu tenho o valor do cosseno de 30, que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Mas, Santiago, por que não pode aplicar a tangente? A tangente, pessoal, eu não tenho o valor do cateto oposto e nem do cateto adjacente. Eu só tenho o valor da tangente de 30, que é quanto? Raiz de 3 sobre 2. E para calcular a tangente, eu tenho que saber dois valores para encontrar o outro.
e aqui eu só tenho o valor de 1. Então, eu vou começar para encontrar o valor de x aplicando o seno do ângulo de 30 graus. Então, aqui, ó, seno de 30 graus é igual a cateto oposto pela hipotenusa. Quem é o lado que é o oposto ao ângulo de 30 graus? Ó, o lado oposto ao ângulo de 30 graus é o x. Sobre a hipotenusa, quem que é a hipotenusa? É o lado que está o oposto ao ângulo de 90 graus, que nesse caso é 8. O seno de 30 nós temos que é quanto? Meio. Então, eu vou substituir aqui no lugar de seno de 30, eu vou colocar 1 meio. Igual a x sobre 8. Agora aqui eu vou multiplicar cruzado. 2 vezes x, 2x. 8 vezes 1, 8. X é igual. Como eu quero encontrar o valor de x, eu vou isolar o x, o 2 está multiplicando e passar dividindo. 8 dividido por 2. X é igual a 4. Ou seja, esse x aqui, ele vale 4 metros. Bom, pessoal, como a gente já encontrou o valor de x, esse x aqui vale 4 metros. A gente poderia aqui, como é um triângulo retângulo, a gente poderia aqui aplicar o quê? O teorema de Pitágoras para encontrar o y, que é o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas como a gente trabalha com as relações trigonométricas, a gente vai utilizar seno, cosseno e a tangente. Bom, então para encontrar esse y aqui, ó, eu posso aplicar quem? O cosseno do ângulo de 30 graus. Então, se eu aplicar o cosseno do ângulo de 30 graus, eu vou encontrar qual é o valor de y. Então, vai ficar cosseno de 30 graus é igual cateto adjacente sobre a hipotenusa. Sendo que a gente já tem o valor de um cateto e a gente já tem o valor da hipotenusa. E eu quero descobrir o valor do y. Bom, cosseno de 30. O cosseno de 30 a gente sabe quanto que vale, que é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Igual. Cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? É o lado que dá segmento ao ângulo de 30 graus. Qual é esse lado? Y. Sobre a hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? 8. Agora aqui é só o quê? Multiplicar cruzado. 2 vezes y, 2y. Igual 8 vezes raiz de 3, 8 raiz de 3. Como eu quero encontrar o valor de y, eu vou isolar o y e o 2 para multiplicar é passar dividindo. Vai ficar 8 raiz de 3 sobre 2. 8 dividido por 2, 4. 4 raiz de 3. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Não esqueça de dar aquele like, curtir, compartilhar e acionar o sininho para que você possa ficar a par de todas as novidades do meu canal. E nunca se esqueça que o seu sucesso é o meu sucesso, a sua conquista é a minha conquista. E juntos nós vamos em busca da sua aprovação. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo!